Olá! O tema de hoje é o pente fino do INSS em 2020 vai ser muito mais rigoroso. Fique atento. O segundo tema, as ações judiciais contra o INSS para o ano de 2020. Fica comigo aqui nesse vídeo que você vai ver se você está ou não na mira do pente fino do INSS 2020. E tem mais. Eu vou dizer para você quais são as ações que vão servir para melhorar a sua situação junto ao INSS. Aqui nesse vídeo você vai saber se vai poder ou não entrar com alguma dessas ações, se é interessante ou não para você. Ou seja, se você se encaixa nessas ações judiciais, ok? Então, presta atenção. Você já deve ter ouvido falar em pente fino do INSS? Sim ou não? Bom, se você não ouviu, vou te explicar aqui como é que funciona. Então, o pente fino trata-se de uma iniciativa do governo para cortar as irregularidades de alguns benefícios que vêm sendo pagos indevidamente. Mas, infelizmente, as medidas desordenadas vêm cortando muitos benefícios de forma sumária e injusta. E o que deveria ser um ato legítimo do Estado acaba sendo desvirtuado, prejudicando muitos e muitos cidadãos honestos que precisam desse benefício para sobreviver. É gente pobre que precisa, ok? O pente fino 2020 do INSS, como vem sendo apelidado, ele deve pegar pesado. Vamos ver alguns casos, então. Vamos já vendo se você vai se enquadrando aí. Vamos lá. Aposentadoria será suspensa e posteriormente cortada caso o benefício não esteja sendo retirado do banco. Ok? Deixou o dinheiro no banco, eles dão como morto, como encerrado e cortam. Também no caso de morte do beneficiado, igualmente ocorrerá esse corte. No caso do aposentado ou pensionista que não realizar a prova de vida, também será cortado. E quando o aposentado por invalidez ou aposentadoria especial decidir voltar a trabalhar, o INSS vai cruzar informações, eles estão se preparando para isso. Então, o cidadão, por exemplo, está aposentado e recebe um registro na carteira profissional. Ou recolhe alguma contribuição para o INSS. Se o pente fino constatar isso através de um cruzamento, será cortado o benefício dele. Atente também para o LOAS, né? Quem tem o BPC LOAS também está na mira do pente fino 2020. E ainda com mais ênfase ainda, porque ele se trata de um benefício transitório e assistencial. Ele é dado nos casos de extrema necessidade e pobreza. Então o INSS também vai cruzar informações e vai pedir o recadastramento no CRAS. E quem não fizer será cortado. O que é esse CRAS? É um órgão que foi criado, né, para receber essas informações. Eles vão checar se a situação da pessoa continua a mesma, se ela ainda se encontra num estado de miserabilidade, ou seja, quem deixar de receber um comunicado, deixar de ir, será cortado também. Então, só para você ter uma ideia do objetivo do governo em diminuir os seus gastos, e isso a qualquer custo. Um dos recentes alvos da reforma atingiu até o auxílio acidente. Esse benefício, que nunca havia entrado no pente fino, deverá entrar nesse ano 2020, por força da medida provisória 905, que deu ao auxílio acidente um caráter provisório. Aí você pode ver no nosso canal um vídeo completo só sobre as mudanças do auxílio acidente, onde você verá com mais detalhes que esse benefício pode sofrer mudanças se houver modificação na situação do beneficiado, ok? Além de outros casos específicos e que não são poucos, os grandes alvos do pente fino em 2020 são aqueles
que estão nas seguintes situações que eu vou dizer agora aqui para vocês, tá? Então, veja se você se encaixa em alguma dessas situações. Aposentados por invalidez que possuem idade inferior a 60 anos, tá? O INSS vai fazer nova perícia para todos, para saber se a situação de invalidez permanece. Se você tiver acima de 60, está mais tranquilo. Até 60 anos pode acontecer essa nova perícia. Deve acontecer. Aqueles que recebem o auxílio-doença e estiverem sem perícia médica por um longo período também poderão ser cortados. E preste atenção, se isso ocorrer com você, você nunca deverá pedir uma nova concessão. Ah, cortaram, vou pedir uma nova. Ah, não deve, e sim o restabelecimento do seu benefício. Porque, caso contrário, o benefício, se concedido, será com as novas regras, que são menos benéficas. O que contraria, inclusive, um princípio chamado princípio do melhor benefício, que também será alvo de ações judiciais, sobre as quais falaremos em instantes. Uma outra coisa importante, que remete ao Pente Fino 2020 do INSS. Não podemos esquecer do fato de que os peritos médicos do INSS continuarão a receber um bônus por produtividade, o que é um verdadeiro absurdo. Eles serão premiados com bônus para buscar irregularidades nos processos que estejam sendo pagos. Essa busca é com o intuito de cortar esses benefícios que porventura se encontrem irregulares. Ou seja, ele já tem o trabalho dele, recebe por isso e vão receber um extra. Bom, nós já temos notícias, né, quem trabalha com isso aqui, de que já vem sendo feitas várias auditorias semanais entre as gerências executivas e as respectivas agências do INSS. Isso vem sendo feito em busca de irregularidades. Mas em 2020 esse trabalho será intensificado, até se tornar uma rotina diária dos peritos e analistas. Ou seja, pente fino todo dia. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre as ações judiciais e, como eu disse no início, deverá haver uma enxurrada de ações judiciais em 2020. A começar pela adequação ao direito do segurado às regras de transição, que são essas aí para quem está quase chegando lá. Muitos segurados vão precisar provar que estão a menos de 2 anos de tempo faltante para poder entrar na regra de transição que vai melhorar a situação dele, ok? Com relação aos demais. Neste caso, o trabalhador conseguirá se aposentar com as condições atuais, que são muito mais vantajosas, se contribuir com mais 50% de tempo que faltar para ter a aposentadoria do INSS. Ou seja, é uma regra que ele vai ter que cumprir esse ônus da prova de provar esse tempo, ok? Outra fonte de ações judiciais que ainda está em discussão na Câmara dos Deputados é o fato de não ter sido, até o presente momento, criada uma regra de transição para os cálculos dos benefícios. Ou seja, em matéria de cálculo, quem acordou no dia seguinte lá com uma situação que era favorável para ele, já pegou as novas regras com relação à contagem. Né? Então, injusto também. Isso aí a Justiça certamente terá que atuar, ok? A Justiça também vai receber várias ações que trata da acumulação de benefícios e, em especial, a acumulação de pensão por morte com aposentadoria, que não serão pagas integralmente. Essas novas regras prejudicam aqueles que já tinham uma aposentadoria concedida antes da reforma e, por força da morte do seu cônjuge, por exemplo, a morte após as novas regras,
eles receberão apenas um dos benefícios integralmente, o que for maior. E o outro proporcional, tem uma regra de proporcionalidade, sendo injusto e ilegal, uma vez que a fonte de custeio que vai pagar esses benefícios se deu quase que integralmente e de forma independente, o que contraria um princípio constitucional da contribuição-retribuição. Existe uma contribuição e tem que haver uma retribuição por parte do Estado, ok? Eles estão botando a mão nisso. Um outro absurdo que deverá ser corrigido pela Justiça é o da aposentadoria por invalidez. Essa daqui, presta atenção nisso aqui que eu vou contar. Essa invalidez agora passou a ser chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Olha o absurdo dessa situação. De acordo com o governo, teríamos então 2 tipos de inválidos. Veja bem, nós poderíamos dizer que na visão do governo nós teríamos um inválido de primeira classe, e um de segunda categoria, quando na verdade ambos são inválidos. E por que eu fiz essa conotação? Porque para a primeira categoria, por assim dizer, que são os inválidos por acidente de trabalho, ou seja, de primeira categoria, os valores serão pagos integralmente, ou seja, 100% da média. E para os demais, que são a maioria, 60%. Quando na verdade todos eles são inválidos. Então como entender uma medida dessa espécie, se não for, financeiramente falando? É absurdo. Justiça deverá entrar aí, ok? Em suma, então, nós podemos dizer que o governo criou uma série de situações que ensejaram uma economia bilionária aos cofres públicos, retirando direitos conquistados, sob a argumentação de que os cofres públicos não suportam o ônus dos pagamentos numa população que tem expectativa de vida cada vez maior. Ok? No entanto, ele deixou várias brechas na legislação. Por quê? Porque atropelou princípios e regras jurídicas e até mesmo regras constitucionais. Assim, ele age da seguinte forma: ele pega uma metralhadora e atira para todos os lados, em todas as direções. Aqueles que conseguirem se esquivar, ingressando com as medidas judiciais pertinentes, cabíveis, sobreviverão. No entanto, nós sabemos, e o governo sabe ainda muito mais do que a gente, que há uma enorme parcela da população que é desinformada e certamente sucumbirá e será atingida e ficará silente. Então, vamos ficar atentos para as ações judiciais, para novas mudanças e adaptações da Previdência. Nós queremos sim que esse governo dê certo, nós queremos que o Brasil modifique. A respeito dessa reforma da Previdência, era uma reforma esperada. Tem muita gente que recebe indevidamente, mas a lei é feita para todos, a justiça tem que ser para todos, Então, fique atento no seu direito. Quando você vê, quando você ouve uma mensagem desse tipo que eu estou te dando, você tem que avaliar isso sobre o teu prisma pessoal. Quem eu sou? Eu contribuí? Eu sou um cidadão honesto? Eu estou necessitado? Eu preencho os requisitos, então ninguém pode tirar de mim, ok? Procure o advogado da tua confiança, um especialista nessa parte, nessa área, que ele vai te ajudar a conseguir fazer valer o seu direito, ok? Então, por hoje, nós ficaremos por aqui. E se você ficou com alguma dúvida, entre no nosso site lá. Tem um site www.ggradvogados.com.br. Vá lá no campo Fale Conosco, que um advogado especialista aqui do nosso escritório vai te responder com o sigilo necessário, ok? Se você tiver alguma dúvida,
uma dúvida de relevância ou uma questão jurídica importante, né? Faça um comentário lá no nosso canal. Esse canal de notícias, ele é responsável por levar essa informação a milhões de pessoas. Quem sabe a sua dúvida não seja alvo do nosso próximo vídeo, ok? Agora eu vou te pedir, colabore comigo dando um like no vídeo, vai lá no positivo, eu vou te explicar por quê. Nós vivemos de informações e passamos informações para milhares e milhares de pessoas. Então, toda vez que você prestigia o nosso canal, ele aumenta a audiência. Compartilhe então nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, coloca lá no Facebook, WhatsApp, e nós temos sempre matérias super interessantes que nós postamos nos vídeos semanais, ok? Então, um abraço, fique em paz, muita força e energia e até uma outra oportunidade. Obrigado.